Língua Portuguesa. Leitura. Livro D. Lição 6. Aula 4. Olá, estamos de volta. Na aula passada, eu comecei falando que gostava muito de animais exóticos, diferentes. Vocês se lembram? E acabamos falando sobre o mico-leão dourado. Hoje tenho um outro segredo para dividir com vocês. Nas férias passadas, eu viajei para um lugar incrível e pude ver de pertinho um mico-leão dourado. Eu fui até a Amazônia. Vi muitos tipos diferentes de animais, de plantas, flores. Uma coisa linda. Agora estou pensando nas minhas próximas férias. Acabei de lembrar que na aula passada falamos um pouquinho sobre um lugar fora do Brasil. Que lugar foi esse? Um lugar em Portugal. Isso, o Alentejo. Isso mesmo. Falamos sobre o Alentejo e suas características. Falamos sobre as construções, os castelos, as plantações. Quase viajamos imaginando aquele lugar. O que será que nos espera na aula de hoje? Correção do dever de casa. Bom, pessoal, agora que já relembramos um pouquinho sobre o texto da aula passada, vamos à correção do dever de casa. Primeiro, a ficha da página 59. Vamos lá? Abram os livros e os cadernos. Quando lemos os textos, comentamos sobre o objetivo deles. Qual é? Eu coloquei que é descrever. Eu coloquei que é informar. Que tal juntarmos as duas respostas? Já que estamos falando sobre textos informativos, descritivos, o objetivo deles é exatamente o que vocês falaram: informar e descrever. Vejam que com essa informação já respondemos também a letra B. Que tipo de textos são esses? Eles são textos informativos, isso mesmo. E qual é a função deles? Informar. E para quem o texto Portugal Alentejo foi escrito? Para quem gosta de saber sobre diferentes lugares. Para pessoas que tenham curiosidade sobre esse lugar, que gostem de viajar. E que tipo de linguagem foi usada nesse texto? Linguagem para chamar a atenção de quem lê. Exato, Alfa. A linguagem usada nesse texto foi feita para valorizar o lugar mesmo. Por isso, ela é mais bonita, mais floreada, em comparação ao texto do jacaré. E por falar no texto do jacaré, em que tipo de livro encontramos textos assim? Em enciclopédias. Em livros de escola também. A linguagem usada em enciclopédias e em livros escolares são diferentes daquelas encontradas em revistas, não é verdade? Mas qual é a diferença? A linguagem de livros e enciclopédias é mais técnica, mais direta, sem rodeios ou palavras bonitas. Até porque o objetivo desse tipo de texto é outro. E por falar em textos, nessa lição vimos dois deles. Quais eram os nomes deles mesmo? Jacaré de Papo Amarelo e Portugal Alentejo. O que esses dois textos têm em comum? Os dois dão características sobre algo, um sobre animais e outro sobre lugares. Os dois textos descrevem algo. O que o primeiro descreve? O primeiro descreve uma espécie de jacaré. E o segundo? O segundo descreve um lugar, o Alentejo, em Portugal. E se a gente fosse descrever a nós mesmos? Como a gente faria? Eu ia falar que sou bonitão. E eu ia falar que tenho 10 anos. Muito bem, rapazes. Essas duas informações que vocês deram são realmente usadas quando descrevemos alguma coisa ou alguém. Pode ser um fato, como o Alfa ter 10 anos, ou uma opinião, como o Beto dizer que é bonitão.
Voltando aos nossos textos. Apesar de terem pontos parecidos, eles também têm diferenças. Qual é a principal diferença entre eles? De onde eles foram tirados? Eu coloquei que são as palavras usadas. Sim, rapazes, é isso mesmo. A linguagem que eles usam é diferente, ou seja, as palavras usadas nos textos são diferentes. E justamente por eles terem sido tirados de lugares diferentes e escrito para públicos diferentes. A linguagem que usamos em um texto depende de para quem estamos escrevendo o nosso texto. Precisamos usar palavras adequadas para cada tipo de leitor. Palavras que ele entende ou que ele seja capaz de entender. Aqui nas aulas, vamos aprender algumas técnicas para prestar atenção no nosso público-alvo e no objetivo de cada texto. Essa ficha se refere apenas ao texto do Alentejo. Onde fica o Alentejo? O que é o Alentejo? É uma região de Portugal. Essa região ocupa um pedaço grande de Portugal, como vimos no texto. E em que época essa região começou a ser habitada? Há muito tempo. Isso mesmo, Alfa. Mas onde está escrita essa informação no texto? Ali, no começo, tempos longínquos. No Alentejo, o sol banha generosamente as colinas. Os castelos sólidos e imponentes evocam cenas heróicas e trágicas de tempos longínquos. Ah, sim, tempos longínquos. O que isso significa? Significa que já passou, que foi há muito tempo. Perfeito, Beto, é isso mesmo. E quais informações importantes vocês anotaram sobre o texto? Os castelos são sólidos e imponentes. As casas têm muralhas grossas. Lá tem rebanho de ovelhas. Eu escrevi que nas colinas faz muito sol. Lá tem plantações de trigo, oliveira e árvores de cortiça. Excelentes observações, rapazes. Percebi que vocês utilizaram informações gerais e algumas mais específicas. O Beto escreveu sobre detalhes menores da região, como os castelos e as casas. Já o Alfa escreveu de maneira mais geral sobre a região, destacando as plantações que há por lá. E sobre as características da paisagem? O que destacaram? Vamos verificar o que há no texto? No Alentejo, o sol banha generosamente as colinas. Os castelos sólidos e imponentes evocam cenas heróicas e trágicas de tempos longínquos. As grossas muralhas medievais protegem as casas caiadas de branco, espremidas em ruelas tortuosas. Será que podemos incluir a arquitetura como característica histórica dessa região? Sim, a arquitetura tem influências de diversos povos antigos. Muito bem. É uma tradição desse lugar? O que vocês encontraram sobre isso? Os pastores conduzem seus rebanhos de ovelhas do mesmo modo que seus antepassados. Isso mesmo, Beto. E o que nos indica que isso é uma tradição? Ué, ele diz que faz igual aos antepassados e que eles fizeram através dos séculos. Isso mesmo, Beto. Vamos ver essa informação no texto. Os pastores conduzem seus rebanhos de ovelhas do mesmo modo que os seus antepassados o fizeram através dos séculos. É exatamente isso que o texto diz. Bem, hoje terminamos esse segundo texto. O outro nós já examinamos na aula anterior. Vamos agora examinar os títulos. Cada texto tem um título. Quais são eles mesmo? Jacaré de Papo Amarelo, Portugal Alentejo. Esses não são os títulos do texto, são títulos das partes do texto. Eles são chamados de subtítulos. Qual é o título do texto? Você sabia? Você sabia? Título interessante, não é mesmo? O autor colocou esse título como uma pergunta. E agora que já sabemos a estrutura dos textos,
sobre o que eles falam e suas características, como podemos responder a essa pergunta? Por que o autor colocou o título desse texto como Você sabia? Sim, são curiosidades sobre dois assuntos, sobre essa espécie de jacaré, o jacaré de papo amarelo, e essa região de Portugal, o Alentejo. Ele falou sobre algo que nós não sabíamos, ou algo que é interessante e que a gente sempre quer saber um pouco mais. Perceberam que até o título do texto precisa ser bem pensado? Precisamos atrair a atenção do nosso leitor e deixá-lo curioso sobre o que vamos falar no texto. Leitura. Ontem eu ouvi uma pessoa no ônibus dizendo que estava exausta. Ela estava conversando com uma amiga, mas falando alto, e usou a seguinte expressão: meu chefe arrancou meu couro. O que isso significa? Sim, ela teve de trabalhar muito. Expressão interessante, arrancar o couro. Depois, quando cheguei em casa, ouvi outra expressão. Meu irmão veio me pedir dinheiro emprestado. Eu disse que não tinha. Vocês acreditam que ele me chamou de mão de vaca? Já pensou? Mão de vaca. Uma diz que lhe arrancaram o couro. O outro diz que eu tenho mão de vaca. Vocês conhecem essas expressões? Podemos recontar essas duas cenas usando outras palavras? O chefe colocou a funcionária para trabalhar muito. O irmão da professora a chamou de mão de vaca porque ela não quis emprestar dinheiro para ele. Arrancar o couro. O que significa essa expressão? Isso, colocar alguém para trabalhar bastante. Por isso a funcionária disse que o chefe arrancou o couro dela. E mão de vaca? O que significa essa expressão? É quando alguém tem dinheiro e não quer dar ou emprestar. Isso mesmo. Mão de vaca é uma expressão usada para uma pessoa que não gosta de emprestar dinheiro ou não gosta de gastar dinheiro. Uma pessoa muito agarrada ao dinheiro. Tem a mão fechada, como a pata de uma vaca. Os dedinhos todos apertadinhos. Mas cuidado! Não deve sair emprestando dinheiro à toa. Isso não é ser mão de vaca. E eu não ia emprestar dinheiro mesmo para o meu irmão, porque depois ele não ia me devolver. E quando dizemos que alguém derramou lágrimas de crocodilo, o que significa? Ah, essa eu sei. É choro falso. Exato, Alfa. Quando alguém está chorando, mas percebemos que não é de verdade, com sentimento, dizemos que são lágrimas de crocodilo. Mas de onde veio essa expressão? Eu fui procurar para saber. Eu também não conhecia a origem dela. Vejam que história interessante. Quando os crocodilos capturam uma presa, eles abrem muito a boca para caber a presa inteira dentro. Quando fazem isso, a mandíbula, que é como se fosse a boca, pressiona algumas partes do olho. Isso faz com que lágrimas escorram dos seus olhos. Na verdade, eles não estão chorando. O fato de terem capturado uma presa muito grande faz com que isso aconteça naturalmente. Daí a expressão lágrimas de crocodilo. Hoje é o nosso dia de usar expressões relacionadas aos animais. Pegar o boi. O que significa? Observem, João mal chegou na empresa e já recebeu um aumento de salário. Esse aí pegou o boi. Alguém consegue me explicar essa expressão? Acho que ele se deu bem. Isso mesmo, Beto. Pegar o boi significa levar vantagem em alguma situação. Como estamos falando em boi, Alfa, descreva um boi para nós. Boi é um animal grande, tem chifres e tem carne boa para comer. Vocês observaram o que o Alfa acabou de fazer? Ele descreveu, ou seja,
deu as características, os detalhes de como é um boi. E um jacaré, Beto? Como você pode descrever um jacaré para nós? Jacaré é um animal grande, tem dentes grandes também. Vive na água e na terra. Pode até comer gente. Isso mesmo, Beto. Você acabou de nos dar algumas características de um jacaré. Com esses detalhes, podemos fazer a imagem dele na nossa cabeça. Mas ainda assim, cada um de nós vai imaginar um jacaré de um jeito diferente. Ele pode ter cores diferentes, pode estar de jeitos diferentes, parado, se movimentando. Isso não acontece quando temos uma figura e precisamos descrevê-la, pois estamos olhando para ela. Vejam essa figura do jacaré na página 58 do livro. Como vocês podem descrevê-la? Ele é meio amarelo e está no meio do mato. Isso mesmo, Beto. Na foto aparecem apenas sua cabeça e metade do seu corpo. E como podemos descrever o corpo dele? Ele está parado, de boca fechada, parece meio desconfiado. Ele parece estar observando tudo à sua volta e parece mesmo desconfiado. E as cores do corpo? O que podemos destacar? O corpo tem umas manchas amarelas e outras meio marrons. Isso, Alfa. O que fizemos? Descrevemos a imagem do jacaré. Achei ele bem feio, professora. Os animais têm suas características próprias, Alfa, e podemos sim ter uma opinião sobre eles e sobre tudo. O que não podemos exigir é que o outro tenha a mesma opinião que nós. Você achou o jacaré feio, mas outras pessoas podem achá-lo lindo, excêntrico, diferente e ficar encantados por ele. Isso também faz parte da descrição. Quando descrevemos algo, alguém ou algum lugar, normalmente colocamos nossa opinião no meio. Vou dar um exemplo. Suponham que eu peça para vocês descreverem a Aninha da nossa turma. Como vocês farão? Isso mesmo. Vocês podem incluir as reais características dela. Tem cabelo preto, usa franja, usa óculos, mas também poderão acrescentar opiniões pessoais, como ela é, o jeito dela, a forma de fazer as coisas. Sempre falando coisas boas, não é verdade? Observem o que estamos fazendo. Estamos entendendo detalhes de uma descrição. Como descrever? Vamos observar nosso texto sobre o Alentejo. Aqui as informações são outras. Não fala se a cidade é calma ou agitada, segura ou violenta, se há muitas ou poucas pessoas morando lá. O texto apresenta os aspectos físicos, a natureza e as grandes construções. Ele apresenta o lugar, a região, situa no tempo e no espaço, onde está, de onde vem, porque é assim. Vamos ver como esse texto responde a umas perguntas importantes que podemos fazer a ele. O Alentejo fica em que país? Portugal. Ele ocupa que parte desse país? Ele ocupa 1/3 de Portugal. E qual é a extensão? Onde começa e onde termina? Vai do Rio Tejo até o Algarve. Perceberam como é diferente? Tudo depende do objetivo do texto, do seu objetivo e para quem ele foi escrito. Aqui tivemos 2 ótimos exemplos de textos bem diferentes. Vamos agora praticar o que aprendemos. Vou mostrar o texto sobre um outro lugar bem diferente desses. Esse lugar fica aqui no Brasil. Fica aqui no Brasil mesmo. E muitas pessoas acham esse lugar lindo. O Rio tem a Lapa e Santa Teresa. Tem a Barra da Tijuca, com suas atrações naturais e de entretenimento. O Sambódromo em fevereiro e um renascido e efervescente carnaval de blocos de rua.
A capital da Guanabara dispõe também de um dos réveillões mais conhecidos do mundo e sua famosa queima de fogos em Copacabana, concentrando uma aglomeração humana de cerca de 3 milhões de pessoas a cada passagem de ano. Tem ainda os bairros da Zona Sul, o subúrbio delineado minuciosamente por Machado de Assis, o Maracanã e Niterói, a bela cidade do outro lado da ponte, berço do império, da política, da cultura, onde ainda ocupa uma posição de vanguarda no Brasil, do samba, da bossa nova, do melhor futebol e dos clubes mais amados do Brasil. Tá achando pouco? Vamos dar uma olhada bem rápida. Passem os olhos rapidamente e vamos responder a algumas perguntas. Prontos? Sobre qual lugar fala o texto? Sobre o Rio de Janeiro. E como sabemos que é sobre o Rio de Janeiro? Tem coisas nele que só tem no Rio de Janeiro. Como o que, por exemplo? Maracanã, Copacabana. Só de passarmos o olho no texto e lermos alguns termos, já podemos entender por alto do que se trata. Vocês apontaram muito bem alguns tópicos do texto que nos indica se tratar sobre o Rio de Janeiro. E o que esse texto está fazendo com o Rio de Janeiro? Que tipo de informações ele deve nos dar? Será que vai falar sobre coisas que tem lá? Algumas características do Rio de Janeiro? Vamos conferir assim que lermos. Mas antes, vamos a mais alguns detalhes desse texto. De onde esse texto foi retirado? De um site da internet. E como sabemos disso? Vejam ali no final do texto. Adaptado de http://do-rio-pro-mundo.com/o-rio-continua-lindo/. No final do texto, temos algumas referências sobre esse texto. E temos a informação de onde ele foi retirado. Ele foi retirado do site do riopromundo.com. Será que conseguimos saber mais informações sobre esse site? Podemos bancar os detetives de novo e tentar descobrir sobre o que fala esse site. Será um site de notícias? Acho que não. Deve falar sobre lugares que tem no Rio de Janeiro. Será um site que dá dicas de viagem? Pode ser. E ele mostra o que tem de bom nos lugares. E podemos ter essas informações bem rápido, apenas acessando o site deles. A internet é realmente um mundo muito rico de informações, se for bem utilizada, não é verdade? Mas vejam que nas referências do nosso texto diz que ele foi adaptado. Vocês repararam nisso? Adaptado de... Adaptado. O que isso significa? Isso significa que mudaram um pouquinho o texto, ou seja, algumas mudanças foram feitas nele. Pode ser para adequar a linguagem ao público que vai receber esse texto agora, pode ser para tirar algumas informações dele e diminuir seu tamanho. Enfim, temos várias razões para adaptar um texto. E isso é bem comum. Por isso, temos aquela indicação ali de que ele foi adaptado. Mas vamos ver o que mais esse texto nos traz. Acompanhem a leitura. O Rio tem a Lapa e Santa Teresa, tem a Barra da Tijuca com suas atrações naturais e de entretenimento, o Sambódromo em fevereiro e um renascido e efervescente carnaval de blocos de rua. A capital da Guanabara dispõe também de um dos réveillões mais conhecidos do mundo e sua famosa queima de fogos em Copacabana,
concentrando uma aglomeração humana de cerca de 3 milhões de pessoas a cada passagem de ano. Tem ainda os bairros da Zona Sul, o subúrbio delineado minuciosamente por Machado de Assis, o Maracanã e Niterói, a bela cidade do outro lado da ponte, berço do império, da política, da cultura, onde ainda ocupa uma posição de vanguarda no Brasil, do samba, da bossa nova, do melhor futebol e dos clubes mais amados do Brasil. Tá achando pouco? Sobre quais lugares do Rio de Janeiro o autor fala? Me digam que eu vou anotando aqui. Lugares no Rio de Janeiro: Lapa, Santa Teresa, Barra da Tijuca, Sambódromo, Copacabana, Maracanã, Niterói. Lapa, Santa Teresa, Barra da Tijuca, Sambódromo, Copacabana, Maracanã e Niterói. Quantos lugares famosos no Rio de Janeiro! Quantos pontos turísticos! Mas ali no texto fala da capital Guanabara. O que é isso? Eu vou explicar. O Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Foi até a capital do Império quando Dom João VI veio para o Brasil. Depois, com a República, ficou sendo a capital do Brasil. Mas em 1960, a capital do Brasil foi transferida para Brasília. A cidade do Rio de Janeiro era o Distrito Federal. O Distrito Federal passou a ser Brasília. O que fizeram? Juntaram a cidade do Rio de Janeiro com o estado do Rio de Janeiro. E deram um novo nome, Estado da Guanabara. E a capital ficou sendo a cidade do Rio de Janeiro. Guanabara é também o nome de uma baía, uma porção de mar, a Baía de Guanabara. Existe até uma música bem famosa que fala sobre isso. É o Samba do Avião. Quem escreveu foi Tom Jobim. Já ouviram falar dele? Braços abertos sobre a Guanabara. A música diz assim: Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Aqui ele fala de mais um monumento do Rio de Janeiro, o Cristo Redentor. O Cristo Redentor fica justamente virado para a Baía de Guanabara, situada no Rio de Janeiro. Ela recebeu esse nome por causa do nome do estado, Guanabara. Mas voltando ao nosso texto, podemos dizer que ele é de que gênero? Descrição. E como podemos explicar isso? O texto nos mostra características do lugar. Essas características são tão marcantes que, mesmo sem ter o nome todo da cidade, vocês conseguem entender do que se trata. Perceberam que, em momento algum, o autor diz Rio de Janeiro? Ele diz apenas o Rio. É sempre muito legal conhecermos outros lugares, não é? Podemos viajar até ele apenas com as palavras. Isso é incrível. E vocês? Conhecem o Rio de Janeiro? O que vocês iam querer conhecer se estivessem no Rio de Janeiro? O Maracanã é um dos pontos mais disputados para visitas. Ele é um estádio bem grande. Ele já foi considerado o maior estádio do mundo. Vimos quanto podemos aprender com um texto informativo? E quantas pistas temos para saber sobre o texto? Fluência de leitura. Futuro, modo subjuntivo. Verbos ser, estar, ter, haver. Se eu for, se tu fores, se ele for. Se nós formos, se vós fordes, se eles forem. Beto, se você for famoso, o que fará primeiro? Se eu for famoso, vão comprar uma casa para minha mãe. Alfa, quando você chegar em casa, o que você fará? Quando eu chegar em casa, vou assistir TV. Se eu puder,
se tu puderes, se ele puder, se nós pudermos, se vós puderdes, se eles puderem. Agora eu vou conjugar sem ler. Quando eu vier, quando tu vieres, quando ele vier, quando nós viermos, quando vós vierdes, quando eles vierem. Vou conjugar mais um verbo, verbo pôr, no modo subjuntivo. Quando eu puser, quando tu puseres, quando ele puser, quando nós pusermos, quando vós puserdes, quando eles puserem. Muito bem, pessoal. Estão com os verbos no subjuntivo na ponta da língua. Já que falamos sobre jacaré nessa lição, vamos ler de novo o poema sobre o jacaré? Crocodilo, Sérgio Caparelli. Ele foi retirado de onde? Do livro 111 Poemas para Crianças. Sim, um livro de poemas. E quando esse livro foi escrito? Em 2003, isso mesmo. Vejam as referências ali no final do texto. Caparelli, Sérgio, 111 Poemas para Crianças. Porto Alegre, LPM 2003. As pessoas parecem estar confusas? Será que o poema causou confusão na cabeça delas? Será que eles não estão curiosos com o que o autor escreveu? Ou será que ficaram assustadas? Vamos conferir? Agora acompanhem comigo. Abram o livro na página 73. Vou reler o texto. Crocodilo, Sérgio Caparelli. Um crocodilo do Nilo, chamado Odilo, preferia ser chamado de Odilon. Um touro zebu, chamado Zebu, andava nu, causando um grande rebu. Uma bruxa gorducha, indo para a ducha, não se lavou, faltava bucha. Um dromedário falsário perdeu o horário do avião que seguia para o Cairo. Um tigre de bengala, ia acampá-la e só não foi por falta de mala. Resumo da aula. Pessoal, na aula de hoje aprendemos tanta, mas tanta coisa, não foi mesmo? Vimos algumas características sobre o Rio de Janeiro. Conversamos sobre essa cidade tão bonita. Percebemos a diferença entre descrever e definir. Quando podemos usar nossa opinião e quando precisamos nos manter distantes, apenas dizendo o que vemos realmente. Vimos algumas expressões usando termos estudados nessa lição, como, por exemplo, vocabulário relacionado a jacarés. Essas expressões são informais e devem ser usadas com pessoas próximas de nós, para descrever acontecimentos do dia a dia. No fim da aula, ainda lemos um poema bastante divertido sobre diversos assuntos. Nele, podemos relembrar algumas características usadas para descrever alguém, alguma coisa ou algum lugar. Gostaram? Até a próxima aula!